Olá, saudação a todos que estão nos acompanhando. Eu sou a Annelise, técnica do Jazz. Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a pedido do Simpa e apresentar alguns subsídios para os desafios que a categoria tem pela frente aí nessa negociação em curso, né? Sobretudo em vista à assembleia que vai acontecer nos próximos dias. E, claro, evidentemente que eu estou aqui para tentar ser o mais objetiva possível, então eu não vou esgotar nem as principais considerações, digamos assim, sobre a pauta econômica, né? Mas eu reuni alguns indicadores que evidenciam, então, as condições, pelo menos, em que se dá essa negociação, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, então eu vou compartilhar um material na tela, espero que todos possam ter uma boa visualização. E vamos lá, então. Bom, pessoal, o Simpa, quando me pediu, né, para que a gente pudesse tentar reunir esses indicadores, colocou a questão que o executivo chamou o sindicato e apresentou uma proposta, né? No que consiste essa proposta? Vocês estão vendo aí na tela. Então, o governo apresentou uma reposição salarial de 10,06% em 4 parcelas, né? 2,5% em abril, depois 2,4% em agosto, 2,3% em novembro e o saldo, então, em janeiro de 2023. Qual que no caso, a perda salarial hoje dos trabalhadores vinculados à categoria do Simpa? De maio de 2016, que é desde quando não é feita a reposição, até fevereiro desse ano, que é o último índice oficial divulgado, já acumula 33,98%. Então, essas são as perdas atuais, tá? Ainda a gente fez aqui uma simulação considerando só o período do atual prefeito, né? Que seria, então, a partir de 2021 até fevereiro, já teríamos aí acumulado 11,77%. E se nós considerarmos, no caso, as projeções para março e abril, ou seja, até fechar a data base desse ano de 2022, a categoria já terá acumulado uma perda, então, de 35,46%, e só no período do Melo, a gente teria, então, uma perda de 13,01%, tá? Por que eu estou trazendo aqui essa questão do período do Melo, né? Na verdade, quando o executivo lá, o pessoal do governo chamou o sindicato, eles chegaram a comentar uma disposição, quando apresentaram esses 10,6, uma disposição em repor o período do atual prefeito, né? Então, aqui a gente tem que fazer a primeira correção, né? No caso do período do Melo, não é 10,06, né? 11,77 até fevereiro, e se a gente for considerar que a negociação ainda está em curso, né? Pode ser que isso, seja concluído de fato em abril, maio, enfim. Então, a gente tem, no mínimo, 13,01%, né? E eu estou, assim, chamando atenção para esses índices, porque a gente precisa ter em mente em qual contexto que chega essa proposta de 10,06 parcelado, né? Então, assim, o contexto que essa proposta chega é um contexto de crescimento da inflação por vários motivos, né? Então, a gente tem uma tensão geopolítica que se desdobra numa desorganização das cadeias produtivas que vão resultar em falta de insumo, que pressionam os preços, né? Nós temos, em especial, a questão do petróleo, dos alimentos, questão climática, um câmbio desvalorizado, né? Então, assim, a outra coisa que já tem mais, já é a 10ª semana consecutiva que o Banco Central divulga as projeções da inflação para o ano de 2022 sempre em alta, né? Então, a última projeção do Bacen foi 7,1%. Então, assim, o orçamento de Porto Alegre, quando foi feito, foi discutido em 2021 com uma expectativa que a inflação de 2022 fosse 13,5%. Então, vejam como mudou o cenário só nos últimos meses, que já essa projeção de 13,5% já está em 7%, né?
Bom, e o que o governo está fazendo para melhorar, para aliviar essa situação, né, principalmente para os trabalhadores? Ele está piorando, porque, na verdade, ele está, ao invés de dar um remédio para o problema, ele está dando um remédio errado, ou seja, um remédio que não é para o que existe de problema e ainda tem um efeito colateral, né? Que é a aposta na elevação dos juros. Então, a Selic subiu para 12%, agora a gente só perde para a Rússia, né? Nós somos a segunda maior taxa de juros do mundo. Mas o que essa história de taxa de juros tem a ver com a vida de quem está aqui ouvindo e esperando um reajuste do Simpa, né? A questão é, gente, que taxa de juro alta e esse contexto inflacionário, o que ocorre? Ocorre uma transferência de renda do mundo produtivo, né? Que é onde vai gerar emprego, que vai aumentar salário, justamente para aquele capital volátil financeiro, né? Então, quem tem condições de aplicar e gerar emprego, massa salarial, vai optar em deixar o dinheiro rendendo. Então, assim, essa conjuntura, inflação alta, juro alto, política de preço da Petrobras equivocada, fim dos estoques reguladores de alimentos, tudo isso vai piorar a vida do trabalhador. Então, assim, uma proposta que não repõe nem a inflação do período Melo, quanto mais, né, nós desde 2016 sem reposição, ainda parcelada, sendo que a expectativa é de crescimento da inflação, de fato, é uma proposta bastante... Podemos começar, assim, talvez dizendo indecente, né, pela conjuntura atual. Bom, e aí não é só a questão, isso tudo que eu falei, mas eu trouxe aqui os itens essenciais. Os itens essenciais têm crescido muito, então vocês podem ver aí, só no período em que vocês não têm tido a reposição, na média, aqueles itens, água, gás, combustível, tarifa de ônibus, refeição, a própria cesta básica aqui de Porto Alegre cresceu 56,9%, mas na média, todos esses itens atingem 49% foi o crescimento do custo desses produtos, né? E serviços. Então, assim, outra coisa, quando a gente fala nos 33,98 de perda hoje, a gente nem comentou que teve a perda em relação à redução do salário por conta do aumento da alíquota da Previdência. A gente não comentou sobre todos os problemas que os servidores passaram durante esses 2 anos de pandemia, né, onde eles transferiram todo o custo do posto de trabalho para dentro do seu domicílio, muitas vezes tendo que comprar aqui. Então, nada disso está somado a esse índice. Então, os 33,98, ele já é um índice que verdadeiramente não repõe, né, tudo que envolve, embora seja o índice oficial da inflação, e eu queria deixar isso registrado. Agora, a questão dos alimentos é uma questão importante, tá? E aí tem o Vale, né? Então, a proposta do governo, a gente viu na tela anterior aqui, que ela veio junto um reajuste do Vale Alimentação de 10,06% também, né, a partir da folha de abril. Bom, a refeição, o restaurante aqui em Porto Alegre, de acordo com a pesquisa do IEP, aqui feito pela URGS, é que no período, o reajuste, no caso, o Vale Refeição, ele teve um reajuste de 44,8%, né? E só no período Melo, ali, os 12,7%. Então, assim, agora tem uma outra coisa que precisa ser ponderada, é o seguinte, o Vale é 20 com 22, certo? A refeição hoje, aqui em Porto Alegre, está na média aí 25 com 41, de acordo com essa pesquisa, né? Então, o que significa? Que para ficar no valor médio de mercado, o VA precisaria de um reajuste mínimo de 26%, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção, e claro, deixar registrado aqui, é que não é, esse 20 com 22 não é para todos, né? Então, a gente poderia pegar como exemplo a Câmara de Vereadores, né, me chamou a atenção, eles ganham um vale que hoje é R$ 34, né? No período em que o Executivo não teve nenhum reajuste no VA, eles tiveram um reajuste de 21,3%, né? E, bom, para igualar o vale deles, vocês precisariam aqui de um reajuste de 71%, né? Então, esses são indicadores que demonstram um pouco porque, né, que eu considero assim 10,06 de fato uma proposta indecente, inclusive no Vale, né? E sobretudo pelo seguinte, a gente precisa ter em mente que essa questão da alimentação
pega, em especial, aqueles que menos ganham, né? Então, quem menos ganha compromete mais da sua renda com alimentação, água, luz, né? Basicamente, alimentação. Então, eles estão com uma inflação média maior do que aqueles que mais ganham, já que a inflação cresce mais nesses produtos. Então, de fato, essa questão da reposição, né, do vale, enfim, ela devia ser melhor, né, avaliada, considerada. Bom, mas aí, pessoal, nós estamos aqui falando sobre essa conjuntura, que não é nada fácil para os trabalhadores, né? Mas e as contas públicas, né? Qual que são as condições da prefeitura? Primeira coisa que eu queria deixar marcado aqui é que, assim, em momentos de aceleração da inflação, as contas públicas, elas costumam melhorar, né? Então, o aumento dos preços automaticamente vão ajudar no aumento da arrecadação, né? Então, assim, a gente está numa perspectiva que, bom, só em 2022 que a inflação chega a 7%, né? Então, assim, o nosso patamar é que, bom, a arrecadação vai acompanhar, né, esse crescimento da inflação. E uma outra coisa que acontece principalmente aqui, claramente no Brasil, com a questão da Lei Complementar 173, que congelou o salário de todos os servidores, né, durante esses 2 anos, é que as grandes despesas em período de inflação, elas acabam ficando congeladas, que é, no caso, o ano todo, os servidores não recebem, né? A Previdência ficou congelada. A gente viu isso acontecer em todos os entes, né? Então, União, estados, municípios, os resultados das contas públicas de 2021 foi, né, bastante satisfatório. E aí, em Porto Alegre, vocês estão vendo um resumão, assim, que eu tentei colocar, que é, bom, o IPTU em Porto Alegre, na comparação de 2021 com 2020, cresceu 25%, o ISS cresceu 19%, inclusive, aqui o ISS, o próprio secretário da Fazenda aqui do município, ao longo aí de 2021, meados de 2021, ele já vinha falando, né, desse crescimento que ele classificou, inclusive, como recorde, né? Crescimento histórico do ISS, né? Que já ali por outubro já tinha ultrapassado 1,81 bi e 80 milhões, né? E aí vocês estão vendo que fechou o ano de 2021 com 1 bi 196 milhões, né? No caso, o ranking aqui das capitais brasileiras no quesito arrecadação de ISS, Porto Alegre é a quarta que mais arrecada, né? Mas o ITBI também teve um desenvolvimento bastante satisfatório, embora o montante não pese tanto quanto o ISS, né? Ou seja, o ITBI participa menos do montante das receitas, mas cresceu 54% a arrecadação, né? E no geral, então, a receita tributária teve um aumento de 20,3%, as transferências correntes, né, aquelas que o governo recebe, teve um incremento de 2,1%, isso também muito porque em 2020 o governo recebeu, né, muito auxílio federal, teve também questões estaduais, então, assim, a base de comparação, né, para tu calcular a variação acaba sendo maior, então a variação é menor, mas mesmo assim, teve um crescimento, né, e, do geral, a receita corrente líquida no município, 2021 comparado com 2020, então teve um crescimento de 7,8%, ou seja, 525 milhões a mais, tá? Bom, o que é mais que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, que a gente não podia deixar de comentar, é qual é a situação dos gastos com o pessoal, né? Então, aí vocês estão vendo um resumão onde a gente pode ver que o aumento dos vencimentos, né, dos vencimentos folha e outras despesas variáveis, pago para os ativos, teve um crescimento de 2,6%, ou seja, um incremento de 37 milhões, e no caso dos benefícios, aposentadorias, uma queda de 3,9%, tá? Mas, claro, que aí eu fiz um resumo só para ilustrar, né, que, assim, está muito mais confortável, né, no caso, principalmente se a gente olhar aqui, imagina, o vencimento dos ativos crescer 2,6%, então tu tem toda a questão de não ter reposição de pessoal e tu tem um crescimento da receita, né? Aqui, embora seja só para ilustrar, claro que
No resultado final, que é essa DTP, que é a despesa total de pessoal, aqui teriam várias outras questões que eu poderia abrir, indenização decorrente de decisão judicial, indenizações por demissão, questões de despesas de ano anterior, as próprias obrigações patronais, né? Mas eu não estou detalhando tanto, mas estou trazendo aqui o resultado final dessa conta, incorporando tudo isso que eu acabo de falar, que é um incremento de 5,1%, tá? Ou seja, 143 milhões a mais, né? Aqui também, gente, eu queria fazer uma consideração que é em relação às questões metodológicas, que tiveram muitas adaptações por conta da lei 926 aqui do município, que passou a prever que o déficit previdenciário do regime financeiro deve ser contabilizado nas despesas de pessoal, né? Também teve umas mudanças derivados da Lei Complementar 178 e da Emenda Constitucional 109, que rebatem no cálculo da Lei de Responsabilidade Fiscal na despesa de pessoal. E todas essas metodologias buscaram colocar mais despesa para dentro, né? No caso, sempre é um pouco isso, assim, tentar aproximar menos do entendimento do TCE do Rio Grande do Sul e mais do entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional. Bom, e o que aconteceu com Porto Alegre? Fez todas essas mudanças e qual o resultado, então, de comprometimento de despesa de pessoal? Aí vocês estão vendo nessa tela que é muito, digamos assim, confortável, né? A combinação do aumento da receita com a despesa de pessoal não crescer, né? Longe da variação da inflação, a variação que teve. Então, isso significa que, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite máximo que o município deve gastar com pagamento de pessoal seria 54% da sua receita corrente líquida. E Porto Alegre, em 2021, fechou gastando 40,76%. Então, nunca comprometeu tão pouco com o pessoal, né? Isso significa que está aí, bom, 13,2 pontos percentuais abaixo do limite, né? Então, assim, qual que é a preocupação da prefeitura, né? A gente pode imaginar que, bom, vai oferecer, assim, se oferecer um índice que seja do Melo, como eles colocaram, né, de 13% lá, nos 12 meses, né, tipo, ignorando esse parcelamento, paga desde janeiro de 2022, vamos fazer uma simulação aqui, e que a receita cresça 7%, que é a expectativa da inflação, não vai chegar a comprometer nem 46% do limite aqui da despesa de pessoal, né? Então, queria deixar, assim, isso no horizonte para que vocês tivessem esses insumos, né? O resultado disso não poderia ser diferente, né? Porto Alegre registrou superávit nas contas, né, de 2021, inclusive pelo 8º ano consecutivo, né? Mas isso, bom, dá algum subsídio, mas alguém pode estar se perguntando, bom, mas como é que está acontecendo nos outros municípios? O que né, tá acontecendo de negociação? Vocês estão vendo aí na tela, vários municípios aqui do Rio Grande do Sul têm categorias, a maior parte aí está recebendo 10, 11, 12%, né? Vocês estão vendo também, e depois podem olhar com calma, essa apresentação eu vou entregar para o sindicato, provavelmente, né? Quem tem pode pedir, solicitar. Agora, o Vale Alimentação, ele tem tido, né, quase o dobro do percentual de reajuste, os sindicatos estão batalhando, estão conseguindo. Agora, o que tem de mais importante observar aqui, gente, olhando para esses municípios aqui do nosso estado, é que essas categorias, em geral, elas estão negociando o período da Lei Complementar 173. Então, nós estamos falando de reposição da inflação 2020 e 2021, né? Em boa parte, só 2021. Então, por exemplo, Caxias, né? Caxias recebeu o reajuste normal lá, os municipários, em 2020, só em 2021 é que teve o rebatimento da Lei Complementar 173. A data base deles é março e eles, no caso, já encaminharam o reajuste a partir de janeiro de 2022, né? Então, queria deixar isso registrado. Bom, mas aí alguém está com... Bom, mas e outras capitais, cidades do interior, o conceito é diferente, a situação é diferente. Bom, pegar o caso de Curitiba, tá? Lá os municipários, a data base deles é outubro,
E eles já recuperaram daquela data base de outubro de 2019 a setembro de 2020, que foi quando já estava a pandemia e, portanto, a Lei Complementar 173, eles já incluíram o percentual disso com a reposição, né, que até, no caso, outubro de 2021, com um reajuste de 13,71%, já pago desde o início desse ano. Nem foi, né, esperado a data base de outubro, nem nada disso, a prefeitura já começou a pagar. Então, bom, tá tudo uma maravilha, todo mundo está conseguindo, é só Porto Alegre que está numa ruim? Não, claro que não. Tem algumas cidades que estão, São Paulo está enfrentando algumas dificuldades, mas também, embora eles tenham anos, assim, já que estão com dificuldade na negociação, mas muitas categorias têm recebido alguns reajustes, então aquelas que estão com um trabalho mais precarizado, a prefeitura tem dado, né, ao longo dos anos, embora não tenha concedido um aumento geral para todos, o que é muito ruim também, né, dividir a categoria, mas o que eu queria deixar para vocês, assim, é que, claro, tem outras cidades que também estão enfrentando dificuldades. Agora, em relação a endividamento, Porto Alegre tem uma situação que o problema é que deve muito, não tem condições. Eu trouxe aqui só para mostrar o limite de endividamento da prefeitura, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, pode comprometer no máximo até 120% da receita corrente líquida com dívida. Porto Alegre compromete 2,9%, né? Então, muito se ouve que precisa reduzir a despesa, essa que recai, né, sobre o servidor, que é o salário dele, a verba alimentícia, né? Mas, por outro lado, a gestão, se tivesse bons projetos estruturais de mudar a cidade, podia buscar financiamento, podia estar aumentando aqui esse percentual um pouco, né? E aliviando, no caso, propiciando que os servidores trabalhem melhor, entregando um serviço melhor hoje. E o outro exemplo que eu posso dar é, por exemplo, Rio de Janeiro, esse percentual aqui é 43%, Recife 21%, Osasco 30%. Então, as cidades estão buscando se financiar dessa forma, né, e garantir um repasse para os servidores. Outra coisa que Porto Alegre sempre aparece é, não dá para olhar só o orçamento, porque o nosso problema é de fluxo, nós ficamos muitos anos discutindo isso aqui na cidade. Então, aproveitei e trouxe. Porto Alegre fechou o ano de 2021 com 240 milhões em caixa, e o último dado, atualizado em 10 de março, pela Secretaria da Fazenda, é que tem em caixa hoje 951 milhões, né? E, além disso, ponderar questões das desonerações, né, pessoal, que de 2016 para cá teve um aumento considerável, então, assim, os servidores receberam 0 de reajuste e as desonerações aumentaram 24 vezes. Bom, vamos lá, o contingente é muito menor, né, o valor absoluto é menor, mas isso demonstra um pouco, né, o viés da política. E o gestor público, no caso, ele está concedendo aqui para vários segmentos, né? E eu não estou somando aqui nesses 121 milhões aí de desoneração para esse ano, toda a parte do refis. Então, se eu botar só o DEMAB aqui, eu dobro esse valor, porque só o DEMAB em desconto de juro lá está previsto mais 120 milhões, né? Então, assim, o problema desse tipo de política é o rigor, né? É um rigor diferente que se tem para cobrar do servidor, para arrochar salário, para reduzir despesa, e um outro rigor quando é para conceder para os segmentos econômicos, né, para os empresários e tudo mais. E para fechar, só deixar registrado que a prefeitura, né, dentro do trabalho que deve fazer, direcionou 15% do que está obrigada, de acordo com a Constituição, para a saúde, enquanto outras cidades aí dispensaram, por exemplo, Caxias, que eu dei o exemplo antes, destinou 27% da sua receita para a saúde, né? E Porto Alegre, 18%. E no quesito educação, Porto Alegre não cumpriu nem o mínimo constitucional, né? Então, não gastou nem os 25% mínimo, gastou 21%. Né? E isso imaginando toda a dificuldade que todos os professores, a própria comunidade escolar passando, vivendo nas adversidades mais impensáveis, né, em função da pandemia. E também continua ainda uma parte pagando inativos, né, com recursos do Fundeb, que não poderia. Então, quem acompanha mais esse tema sabe do que eu estou falando. E, sim, para os profissionais de educação, devia destinar das verbas do Fundeb no mínimo 70% e fechou o ano destinando 77,20%. Então, gente, eu agradeço a atenção de todos.
E o que eu posso terminar dizendo o seguinte: 10,6% em 4 parcelas é, no mínimo, indecente, né? E não é compatível com a realidade dos servidores e nem com a situação financeira da prefeitura. Um abraço.